Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na primeira carta de João, apóstolo João, no capítulo 4. E o meu título, O Espírito de Deus e o Espírito inimigo de Cristo. Vamos ver, entender o que o apóstolo João está querendo nos ensinar com esta mensagem, com esse capítulo vivo da palavra de Deus. Meus queridos amigos, nós percebemos aqui, ora, o apóstolo João nos chama a igreja de filhinhos, ora o apóstolo João nos chama de amigos. Então somos chamados de filhinhos e somos chamados de amigos. Não acreditem, meus amigos, em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. E é assim que vocês puder saber se de fato o Espírito é de Deus, quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o Espírito de Anticristo, do Anticristo. Veja bem, tanto o apóstolo Paulo em suas cartas, como o apóstolo João, eles têm essa preocupação sobre os inimigos de Cristo, sobre os falsos profetas, que desde a antiguidade já enganavam a muitos, e ele está nos dizendo, cuidado, toma cuidado. O diabo, gente, ele não se apresenta com chifres, com um fedor terrível, com uma aparência de filme de terror, não. Ele conquista muito, alcança grandes espaços, são com coisas parecidas, similares. E aqui ele está dizendo, olha, toma cuidado, porque haverá falsos profetas. Ele está falando aqui para a igreja. Ele está falando aqui para pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus. É possível voltar atrás. É possível ter o nome apagado do livro da vida. Temos que estar atentos. Tem inimigos nos rodeando para tentar nos tragar, para tentar nos engolir vivos. Vamos prestar atenção, gente. Hoje há uma gama de ofertas na internet. Até mesmo a psicologia, é necessário avaliar o que estão nos dizendo. Porque querem trazer a psicologia, quer nos fazer fortes e quer nos trazer conforto para as nossas almas. E eu concordo, isso é bom, mas como? Que instrumento está sendo utilizado para isso?
tem que estar dentro da palavra de Deus. Se bater de frente com a palavra de Deus não serve. Temos que prestar atenção nisso. E ele diz aqui, porque isso é uma doutrina que já havia desde a época de Jesus. Por quê? Porque se negar que Jesus veio em carne, alguns iam dizer hoje ainda: ah, mas se ele não veio em carne, ah, mas se ele veio como Deus, por isso é que ele faz aqueles milagres. Por isso que ele foi capaz de resistir. Por isso que ele não pecou. Então isso é anticristo. Dizer que Jesus não deixou a sua forma de Deus e se fez carne e habitou entre nós. E isso pode nos dizer que se Jesus em carne conseguiu vencer o mundo, fazer milagres, porque o Espírito de Deus era com ele, porque ele andava junto com o Pai em comunhão, em oração, em jejum. Então, se ele não fez isso em carne, nós não poderíamos dizer que hoje eu posso vencer os pecados, porque eu sou carne. Jesus não era. É mentira. Isso é anticristo. É anti a doutrina do reino de Deus. Porque Jesus deixou a sua glória e se fez carne. E João, no capítulo 1, diz que o verbo era com Deus, estava com Deus desde o princípio ali de criar todas as coisas, o verbo estava presente, o verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se alguém vem dizer que não, vai ter que negar a Bíblia Sagrada. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Os primeiros versículos são muito claros. E muitos outros, como este que está dizendo, é do diabo. Aquele que não aceita que Jesus deixou a forma de Deus, se fez homem e habitou entre nós. E hoje ele pode lançar para nós que ele estava em carne quando venceu o pecado. Ele estava na carne quando passou tudo que passou. Humilhação, rejeição, espancamento, injustiças, morte. E morte humilhante de cruz. E porque ele estava em carne, ele ressuscitou. E quando tudo isso é negado, está dizendo que isso não é verdade, que ele era Deus. Então, se ele era Deus, era fácil morrer na cruz? Era fácil vencer o pecado? Era fácil vencer a tentação? Ficar mudo e ir por uma cruz como uma ovelha muda? E ressurreição, então, era muito fácil. Mas guarde isso. Em nome de Jesus. Isso é do anticristo. Que Jesus não veio em carne. Que ele veio como Deus. Isso é do anticristo. Ele encarnou. Ele se fez carne. E habitou entre nós. Cheio de graça. Cheio de unção. De dedicação a Deus. Por isso, tudo foi possível ser concluído, porque Jesus Cristo veio em carne. Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Por quê? Porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está no mundo. Olha que versículo lindo para a gente orar. Eu digo lindo, mas eficiente
poderoso. Eu posso vencer o mundo, o sistema, Satanás, o pecado, porque o Espírito Santo que mora em mim é infinitamente mais poderoso do que o Espírito que rege as trevas, que é Satanás, que é anticristos e o anticristo. E nós podemos falar, isso está muito difícil para mim, mas o Espírito que habita em mim é mais forte. Olha, se podemos dizer assim, é até covardia. De tão mais poderoso, de tão mais forte, de tão mais, sabe, tudo. É o Espírito que habita em mim. Então eu posso continuar de pé, então eu posso avançar, então eu posso enxergar o que é falso. Continuando. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. E desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade é reconhecido por quem tem a verdade. A fé é sobrenatural. É acreditar naquilo que nós não vemos, mas nós cremos, mas nós esperamos. E o espírito do anticristo, que é o espírito das trevas, que é o espírito do erro, aqueles que o seguem reconhecem ele e aceitam ele. E não aceita o espírito da verdade. Mas há uma coisa maravilhosa que tem acontecido para a vergonha de Satanás. Quem está no erro, quem está regido aí por engano, por mentiras, sabe? Como é fácil saber? Olha os frutos dos falsos profetas. Olha se condiz com a santa palavra de Deus, que é confiável, que é verdadeira. Começa a desconfiar. Começa a pedir a Deus, Deus, me mostra a verdade. Pode se libertar. Pode sair desse espírito de erro e vir para o espírito da verdade. Ainda há tempo. É só reconhecer. Amém?